Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. Pois é, essa quinta-feira especial aí, né? Faz tempo que não tem Shumatsu no Valkyrie quinta-feira. Teve uma época que tinha bastante, né? Mas depois acho que eu joguei para outro dia. Enfim, vamos falar aqui então de detalhes aí, né? Do capítulo 89, né? E também os capítulos bônus em volta aí que eu fiquei devendo aí, principalmente o 88.5, né? E olha, tem coisa aqui pra se falar, hein, inclusive. Tem algumas coisas pra gente falar aqui, inclusive, pelo menos desse capítulo bônus aí. É um negócio bem interessante que eu acho que eu não tinha comentado no vídeo lá de leitura do capítulo, tá? Mas é um negócio bem interessante. Pode ser até um spoilerzinho aí do que seria o vencedor já dessa rodada, né? Embora o pessoal já tá meio descrente, né, de quem seria o vencedor. Mas, enfim, acho que cravado mesmo saiu agora nesse 88.5, tá? Enfim, vamos lá. Lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá? Por questão de direito autoral. Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Você abre aí o mangá numa aba paralela, vem acompanhando a leitura desse capítulo comigo na íntegra, que é esse recap, no caso de hoje, né? E não esqueça também que você pode aí ajudar de várias maneiras o canal, seja através dos anúncios, seja através da função de membro por R$1,99, seja através do Valeu ou do Pix que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee. Pelo link você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros. Ao se tornar membro aqui no canal, a partir de R$1,99, você acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve. Então salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal. Se você quiser entrar para o mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de R$1,99, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, eu queria começar pontuando aqui o capítulo bônus, né, do 88.5, né, porque nós tivemos aí a galera do Chiruran, né, quando eles estavam ali entrando na plateia, né, um pouquinho antes ali da luta começar. E nós também tivemos aí a aparição do Toshizou, né, que eu tava cobrando. Gente, cadê o Toshizou, né, meio estranho. O cara é o protagonista do mangá do anterior do Memura, né, um dos mangás antigos aí do Memura, no caso. E cadê ele, né, tipo, era pra ser uma aparição meio que especial aqui, né. E o cara sumiu, né? Todo mundo do Shinsengumi tá aqui, menos ele, né? Menos o cara que era o principal lá do mangá. E aí, né? Pois é. E aí esse capítulo bônus aqui, ele dá-se a entender ali, né? Pelo que o Jinpachi principalmente comenta, né? Que ele ficou irritado porque ele não foi o selecionado, né? Pra enfrentar ali o Susanoo, ou sequer estar no torneio, né? O Okita foi no lugar dele. E o Toshizou não aguentou isso, né? E realmente, ele é esse tipo de personagem mesmo, ele é super competitivo e tal, né? Só que acontece que, assim, algumas coisas aqui são meio estranhas sobre o Toshizou. Primeiro de tudo, eu não tinha percebido eu acho que eu não cheguei a perceber na leitura, mas parando pra observar aqui com tranquilidade, o Toshizou, ele não tem rosto aqui. Estranho, saca? Bem esquisito. O Toshizou, ele não tem rosto aqui nas imagens dele. Por quê? Achei isso bem esquisito, porque, pô, não tem porque esconder o rosto do cara, tá ligado? Meio que já é um negócio meio escrachado. Mas enfim, eles esconderam aqui o rosto dele e tal, dá pra ver que ele tá chateado, mas tá torcendo ainda pelo Okita e pá. E achei esquisito esse negócio deles guardarem, sabe? Assim, eu não sou teórico da conspiração, ok? Não sou. Mas, pô, me parece que o Toshizou pode ser relevante mais pra frente na história de alguma forma, sabe? Pode ser alguma coisa nesse sentido. E aí eles tentaram fazer um bait até porque quase ninguém conhece Chiruran, né? Inclusive no Reddit, quando saiu os vazamentos e tal, né, dele, foi ainda lá no outro mês, né, no mês passado. Eu lembro da galera comentando, pô, mas quem é esse cara aí? Nem sei quem é esse cara, né, e tal. E, tipo, tinha gente que conhecia, né, de algum lugar ali, e comenta que ele era lá do mangá do Chiruran, né? Mas pouquíssima gente conhece ele na real, tá ligado? Então é meio que uma reapresentação do personagem. Pra muita gente vai ser a primeira vez que o pessoal tá vendo aqui o Toshizou, né? Então eles devem estar fazendo um clima meio que de surpresa, alguma coisa assim. E isso pode ser um spoiler já do vencedor, né? Porque provavelmente o Toshizou deve interagir com o Okita depois, né? Deve ser até porque ele tá chateado, porque ele não foi escalado, né? Então faz sentido que o Okita ganhe pra depois o Toshizou ir lá confrontar ele, né? Mais ou menos isso. A teoria da conspiração é meio que essa aí. Tô botando aqui o chapéu de alumínio, né? Pode ser que o Okita morresse e aí o Toshizou ficar bolado, algo assim? Até pode, mas sei lá, né? Enfim, achei curioso porque assim, faz muito sentido assim o Okita sobreviver só pra ter uma interação com o Toshizou lá na frente, tá ligado? Seria mais ou menos esse o sentido aí. Eu sei que vai ter gente falando, mas é óbvio que o Okita vai vencer porque ele é o preferido do autor, que não sei o quê.
a luta até agora não deu a entender isso não, muito pelo contrário. Na verdade, o Okita tá penando pra conseguir acertar um golpe no inimigo, porra. Ele literalmente deu um golpe no inimigo até agora, caceta, né? Enquanto isso, o cara já foi arremessado pra tudo que é lado, já tomou cortezinhos, caramba, 4, né? Enfim, tá pior, estava pior pra ele até o início do capítulo 89, né? Que a gente vai falar aqui agora, né? Enfim, o capítulo 89 começa justamente aí com finalmente o Okita se sobrepondo ao Susanoo, né? Que é uma coisa que eu tinha pontuado aqui, que não importava o quão fodão o Okita parecesse nos capítulos anteriores, né? O Susanoo simplesmente estava muito apelão ao meu ponto de vista, porque o cara não era tocado pelo Okita, simplesmente todos os golpes do Okita passavam direto ou rasgava a roupa dele de alguma forma ali, enquanto o Susanoo acertava golpe de raspão no Okita, ou arremessava ele em cima de uma casa com a força bruta, só de rebote ali, só quando ele dava um parry no Okita, empurrava o moleque, ele saia voando pra uma casa. Pô, qual foi? Isso é roubado pra cacete, tá errado essa parada aí, né? Então assim, tava muito desequilibrado essa parada. Agora com o Okita acertando esse golpe pesado, assim, meio que narrativamente falando, dá uma equilibrada no jogo. Faz parecer que o Okita não é um cara que tá só capando golpes o tempo todo, né? Chega de dar miss nos golpes, tá na hora de acertar alguma coisa, né? E foi um senhor corte, foi um golpe bem pesado ali. Deu pra ver que o Susanoo ficou bem acabadão e tal, né? Pois é. E aí, cara, nós tivemos aqui também um negócio bem interessante, né? Que depois eu tenho que fazer um vídeo sobre esse negócio, cara, que é o Jinpachi aqui, né, meio que desafiando os deuses ali, ele bate as mãozinhas dele, né, e é interessante esse negócio da mãozinha porque quem acompanha o Tiruran aqui viu a parte que o Jinpachi luta, né, pelo menos uma vez ali, e chama a atenção que o Jinpachi, ele até luta espada, né, mas o negócio dele é socar os outros, ele é muito bom em socar. E rapaz, é um senhor soco, inclusive, caramba, né. Bem interessante. Queria ver aí alguns personagens aí. Vou fazer um vídeo desse aí, cara. Alguns desses personagens podiam estar aí no Ragnarok, né? Isso seria bem interessante. Nós também temos aqui o... Como é que fala? O Musashi, né? E o Kojiro, cara. Pois é, eles estão aqui interagindo e tal, né? Estão conversando aqui sobre a questão da postura do Okita, né? Que é a postura... Mesmo uma postura sem forma, né? Uma postura sem postura, por assim dizer, né? E o Musashi pontua muito bem essa parada aqui, né? Que o que fez o Okita atingir esse patamar de estilo, né? É justamente que ele treinou muito matando pessoas, né? Ele sabe se pôr, né, em batalha de vida ou morte contra tantas pessoas, né? Que ele já formou tanto que ele criou todo um estilo em cima disso daí, né? Muito louco. E isso pega em cheio aqui o Kojiro comentando, né? Porque o Kojiro, ele é totalmente o contrário do Okita. E meio que ele não consegue fazer algo muito parecido com o Okita, tá ligado? Pra ele meio que é impossível, porque o estilo dele é diferente. Ele nunca dava cara a tapa exatamente pros inimigos assim desse jeito, né? Então pra ele é meio complicado de chegar nesse ponto que o Okita chegou. O Okita atingiu um estágio que nem o Kojiro atinge, tá ligado? Só que não necessariamente é mais forte, né? Na verdade seria mais uma questão de ser diferente, tá ligado? Ele foi como se fosse um... É tipo, sei lá, guerreiro e templário. Tipo, os dois usam espada, mas cada um usa de um jeito diferente. Seria mais ou menos isso, né? A classe parece fazer a mesma coisa, mas nas nuances que é diferente. Seria mais ou menos isso. Achei legal essa parada aqui. E, de certa forma, também foi aí um upzinho aí legal que deram pro Okita aqui também, né? Teve a Gol aqui zicando, né? Já comentei sobre essa parada aí na leitura, né? Mas o interessante aqui mesmo é o que a Brunhilde comenta aqui, né? Enquanto a Gol tá toda feliz aí por causa do Okita, a Brunhilde comenta aqui que no caso uma característica específica, né, interessante aqui do Susanoo é que ele conhece muito bem os humanos, né, ele fica de olho nos humanos aí bastante, né, isso tem a ver com o flashback que a gente vê aí um pouco mais pra frente, né, e aí tem o narrador aqui comentando sobre a parada aqui por que ele é chamado, né, de fundador da arte da espada e tal, mas na verdade ele não é fundador da arte da espada exatamente, né. Pois é. E guarda essa informação aí que ele fala que o Susanoo ele comenta aqui, estou fervendo, né? Isso aí vai ser importante lá pro final, né? Enfim. Aí o narrador comenta aqui que ele não é o fundador da espada, né? Ele não é o fundador, no caso, da arte da espada, né? Mas ele só é o fundador da espada como arma, não da arte em torno dela, né? E aí nós temos aqui o flashback, no caso aqui, né? Pois é. Aí o que acontece? Nesse flashback aqui do Susanoo tem algumas coisas bem bizarras, tá? Pra gente comentar aqui, bastante coisa bizarra.
Primeiro que o Susanoo ele tinha uma espada completamente diferente, né? A espada que ele usava originalmente era mais reta, né? Como eu já tinha comentado aqui, é um estilo que existe no Japão antigo, né? De espada mais retona e tal, e grande também, né? E ele debulhava já as criaturas só com isso daí, mas ele não tinha um estilo de combate específico, né? Ele não tinha um treinamento, ele só era apelão. Pô, é um cara super forte, já ficou bem claro durante a luta, ele é super forte, é super ágil também, e com uma espada encantada super roubada, né, o cara dava hit kill em qualquer coisa. É um tanto apelativo, né, realmente, o cara não precisava saber lutar, né, o plot é mais ou menos isso. Por debaixo dos panos também tem um plot meio, pelo que o pessoal comentou aí em alguns sites e tal, de que parece que ele era meio que aquele cara que ele é meio privilegiado, mas ele acaba glorificando o esforço, né? Ele fica invejando as pessoas que se esforçam, né? Seria mais ou menos isso também que tem em paralelo aqui na história dele. Mas, enfim, não liguei muito pra esse caminho, né, da história aí. Bom, e aí acontece que ele era... Tipo, ele fazia as coisas, né, do jeito aí que era mandado, basicamente, aqui, né? Ele recebia tipo, meio que umas quests ali. Ah, vai lá, derrota tal pessoa, volta, né? Tipo aqueles RPG assim mais antiguinho, né, e tal. E ele ia lá e fazia o trabalho dele, né? Só que ele não, tipo... Não era nada demais, tá ligado? Pra ele assim, tipo... Não tinha nenhuma emoção pra ele, né? Até que chega esse momento aqui, né? Que seria o deus criador dele, né? Não é chamado aqui exatamente de pai, mas seria tipo um deus criador, né? Que é o Izanagi, né? O Izanagi, ele aparece aqui e divide ele e os irmãos dele ali no caso, né? Nós temos aqui... Primeiramente eu queria falar sobre o Izanagi. Que o Izanagi eu achei também estranho, igual o Toshizou. A face dele não é revelada. E no caso dele aqui tem uma questão de tipo, não tem muito por que esconder, né? Porque também assim, tem o quê? Mais uns 2, 3 anos aí de Shumatsu no Valkyrie, mais ou menos? Mais ou menos aí uns 3 anos. Porra, não tem, assim, seguindo do jeito que tá a história, né? Não tem muito por que ficar escondendo o personagem agora, tá ligado? O negócio já tá quase acabando aí a luta, não tem quase nenhuma luta aí já mais à frente, né? A gente já passou da metade dos combates aí. Mas enfim, os caras estão guardando esse personagem aqui. Por alguma razão não quiseram mostrar o rosto dele. Achei esquisito, no mínimo, né? Se eu não me engano, na história original, o Susanoo, ele sai o quê? É ele que sai do nariz do Izanagi? É isso? Tem um negócio dessa, né? É meio nojenta a criação dos personagens no Japão, é meio bizarrão. Enfim, eu sei que a Materazo aí, né? Ela vai governar aí o Sol, no caso, né? Ela vira meio que a responsável aí, no caso, né? Pelo paraíso, né? E tal, pela parte celestial da parada. O Tsukuyomi fica responsável pela parte ali do que seria aqui, traduzido como o oceano, né? E eu achei curioso isso, porque teoricamente ele também tem a ver com a lua, né? Só que eu pensei, pô, é verdade, a lua tem a ver com o oceano por causa da maré, né? E o pessoal os antigos, né, humanos aí, aprendeu bem cedo essa parada aí de que a lua controla a maré, né? Isso é um negócio bem antigão na história da humanidade. Enfim, e no caso aqui do Susanoo, né, ele vai ficar no que seria a Terra aqui, né, que tem um nome super complicado nesse capítulo aqui, né. Enfim, mas a Terra no caso aqui não é a Terra como um todo, é só o Japão. Ele cobriu uma área pequenininha, né, tipo o cara fala, você vai tomar conta da Terra, né, você vai governar a Terra. E quando você vê só ele fica num arquipélago, tá ligado? Ok, né, tá bom então. E aí então ele faz aí o pedido, né, do Izanagi, né, ele desce e... começa ali então a fazer o que um deus tem que fazer quando desce a terra, né? Vai esculachar aí criaturas do mal, né? E aí então a gente vê aqui algumas coisas dele, né? Um negócio interessante que já mostra aqui ele debulhando aqui o Orochi, né? Ou no caso pós-debulhar, né? O Orochi. E achei esquisito porque não dá nenhum contexto, né? Sobre o porquê que a espada que ele começa a ter depois, né? Que é a espada que brota do rabo lá do Orochi, né? Por que ele tem por que aquela espada sai do rabo do bicho, tá ligado? Qual que é o contexto? É só porque sim, é uma espada que acontece meio que porque sim. Era bom, era um negócio interessante que eles podiam criar uma história por trás, né? Os caras não fizeram nada aqui, achei curioso. E o que ele fez depois com a espada antiga dele, né? Porque essa espada também é boladona, né? Enfim, a gente sabe que ele reforjou a espada lá do Orochi, mas essa espada antigona dele não sei que fim levou, né, essa parada aí, bem curioso. Enfim, e aí um negócio interessante, né, que o Susanoo, ele vai... Conforme ele vai derrotando as criaturas que fariam mal, no caso aos humanos aqui, né, os humanos vão adorando ele, é pra isso que ele tá aqui na verdade, né,
essa barganha, vamos dizer assim, né? Ele veio barganhar. E aí acontece que o feito dele, né, de salvar as pessoas, pra ele é só mais um dia, né? Porque como eu falei, ele não tem nada, literalmente nada motivando ele. Pra ele isso aqui é tudo muito fácil de fazer, né? Derrotar as criaturas e tal, né? Inclusive ele derrota vários ogros, né? Vários Onis aqui. Mas depois aparece um cara grandão aqui que eu achava que era um Oni, mas acho que não é não, cara. Se pá, por causa da roupa aqui, os Oni estão basicamente usando tanguinha, né? É uns goblins gigantes, basicamente, aqui, né? Eu acho que se pá, aquele cara lá não era um ogro, né? Ele era só um cara muito alto, muito maromba. Parecia um Oni, mas não era um Oni, tá ligado? Só parecia. Ok, né? Bom. E aí, então, a gente vê aqui que quando ele tá salvando, né? Principalmente aqui, no caso, um casal, parece, né? Do que seria o Oni, né? Ele tá aqui usando uma postura de espada, ele já tá com a espada lá do Orochi, né? E ele tá já usando o que seria a base ali, né? Uma das bases do estilo de Kendo, né? No caso lá, do Japão, né? Bem louco. E aí a gente vê aqui, então, que o tempo passa, né? Ele continua fazendo aí seus salvamentos por aí. E aí um dia ele tem esse encontro aqui, né? Do shonen aí, né? Do jovem, com uma espadinha ali meio... É de madeira, eu acho, essa espada ali. Acho que não é de verdade essa espada. Parece muito de madeira, né? Enfim, acho que nem corta, né? Inclusive no capítulo, né? Mas enfim, contra um ogrão ali ou que seria, parece um ogro, né? Mas acho que é um cara, na verdade. Que ele tá aqui com um porretão que eu acho que é de pedra, né? E o cara querendo levar a irmãzinha aí do menor acabou levando porrada, na verdade. O menor, cara, muito louco, que ele tá tremendo aqui, parece, né? Nervoso e tal. O Susanoo ficou até interessado aqui. Pô, o menor é brabo, velho. Tá tentando desafiar o grandalhão aí, né? Mas enfim, o legal é que o menor realmente fez juiz à parada, né? O menor realmente meteu a porrada aí no grandalhão aí com uma porrada só, né? Derrotou o bichão aí vindo. Caraca, mó doideira. E essa foi a primeira vez que a arte da espada foi vista pelo Susanoo, né? Interessante, já tava rolando entre os humanos essa parada, né? Não tinha nome especificamente, mas a gente vê aqui que no caso aqui o Susanoo já, ele não tinha visto ainda, né? Ele já tava andando por aí um tempão e tal, mas ele ainda não tava vendo essa parada acontecendo, bem louco, né? Doideira demais. E aí então ele descobre aqui qual que é a parada aí da espada, né? Que ele fala aqui que eles usam espadas e se inspirando nele, no Susanoo. Então ele virou tipo um símbolo, né? Que as pessoas estão usando ali pra melhorar cada vez mais. Só que o que pega nele aqui é a forma como os humanos usam, né? No caso. Porque, tipo assim, ele não precisa de nada, ele já nasceu bolado, então ele não precisa se esforçar pra usar a espada, não tem esforço no uso de espada dele, né? Ele só sempre esteve naquele nível e nunca mudou, né? Nunca fez diferença pra ele melhorar ou não, né? Enquanto aqui pros humanos, eles pegam a espada, se baseando aqui no Susanoo, e eles, ficam cada vez melhores com isso, né? Ao ponto de derrotar um Brutamonte, um cara pequenininho que esse menor aí, derruba um Brutamonte ali, né? No caso ali, usando uma espadinha simples, né, cara? Mó doideira. Isso pega em cheio o Susanoo, porque a galera se baseou nele pra fazer essa parada, mas ele mesmo, ele não tem, ele não serve, não encaixa como um símbolo pra isso, tá ligado? Ele não tem nenhum esforço envolvido na história dele mesmo. Isso bate em cheio nele, né? Caraca, ele fica mó feliz a primeiro momento ali, né? Que o pessoal tá se baseando nele e tal. Mas o ego pega nele, né? Porque ele toma um socão no ego ali, caraca. Ai, caraca. O pessoal tá se baseando aqui em mim, mas porra, eu sou uma farsa, né, cara? Eu sou uma fraude. Caraca, aí ele fica boladaço aqui. Aí ele acaba então intitulando o negócio, né? Chamando aí de Kenjutsu, né? Que é a arte da espada. E ele quer que os humanos ensinem pra ele, né? E aí isso dá uma treta. Eu achei bem interessante essa parte aqui que isso dá treta, né? Porque ele se ajoelha ali perante humanos e tal. E aí acaba dando problema, ele acaba indo parar. Não sei se ele é chamado, não fica muito claro aqui, né? Mas ele acaba indo lá, né? Pro que seria lá a parte do reino lá de Amaterasu e tal, né? E aí a gente vê aqui então, finalmente, pela primeira vez, Amaterasu aqui, né? Bem legal, cara. Bem interessante aqui. O jeito... como é que ela é e tal, achei bem interessante visualmente e tal, tem um fanservice maneiro. As unhas eu achei meio bizarro, né, que eu não sabia dizer se era unha exatamente, mas parece que são os dedais ali que ela tem, né,
Mas é bem estranho, parece umas unha feia, né? Mal cuidada e tal, bem bizarrona. E tem também aqui o Tsukuyomi, né? Também aparece aqui. E uma coisa que eu notei é que nenhum dos personagens, tirando o Susanoo, tem uma arma, né? Ninguém realmente tem uma... Ninguém tem nada aqui, né? Só o Susanoo que brotou com uma espada. Tipo, só ele nasceu... Ele literalmente nasceu privilegiado, porque só ele tá andando armado por aí. Meio bizarro. Meio esquisito. Estranho pra caramba, mas enfim, né? E eu gostei também da persona deles, porque eles têm uma vibe meio 17, 18, saca? Tipo, a Amaterasu, ela é arrogante, mas ela não é prepotente, tá ligado? Ela tenta entender melhor a situação que tá acontecendo. O Tsukuyomi é tipo 17, tá ligado? Quando o 17 apareceu, que é todo arrogantão, quer peitar os outros e tal, né? Quer bancar o durão. Bem interessante. Ele é pistola. Tsukuyomi aqui é bem pistola. Eu gostei bastante dessa vibe aqui. E, enfim, e a conversa que gera aqui, no caso, né? Que gera aqui é um negócio que me fez gostar ainda mais, principalmente aí da Amaterasu, né? É que o Susanoo tá tentando explicar ali, né? Que o que os humanos fazem é diferente do que ele faz e tal. E eles não querem nem saber, né? A princípio ali o pessoal não quer nem saber. O Tsukuyomi, então, pistolando pra caramba ali, né? Principalmente. E aí, então... O Susanoo comenta aqui que já que ele não pode ficar... Não pode ele se rebaixar ao nível dos humanos, né? Pra aprender a arte da espada, né? Então ele decide abandonar o seu posto ali como um dos deuses nobres, né? Lá do Japão. E aí que entra a parte que eu achei maravilhoso aqui da Amaterasu, né? Porque ela tem aquela arrogância dos deuses de Shumatsu no Valkyrie, só que ela é sensata. Ela tem um pingo de sensatez. E ela percebe que, pô, peraí... Ele tá muito querendo isso. Por quê? É um questionamento válido, tá ligado? Que ela faz. A maioria dos deuses não faria essa parada. Mas ela para e pensa, pô, por que ele quer tanto se aproximar desses humanos, tá ligado? É muito interessante, é um pensamento muito interessante aqui dela. E essa sensatez acaba gerando uma... Eles dão meio que um dibraldinho nas regras aqui, né? Eu achei isso bem legal. No caso aqui, o Susanoo explica, né, que ele... como é que os humanos, eles não nasceram com os poderes que ele tem, mesmo assim eles pegaram ali o mesmo estilo de luta dele e aprimoraram, né? Fizeram de um jeito que eles conseguem usar mesmo sendo muito mais fracos do que ele e tal. E ele quer saber mais sobre isso, né? Ele quer evoluir também com os humanos, ele quer saber o que é essa parada, né? Como eles conseguem usar a mesma arma que o Susanoo, só que de um jeito que ele não consegue, tá ligado? Eles fazem de um jeito que ele nunca conseguiria fazer. Bem louco, né? Ele quer testar essa parada aí, né? E aí, vendo que ele tá tão feliz por isso, né? Ela acaba aqui fazendo um plano que é bem engenhoso, cara. Achei isso sensacional, assim, sensacional mesmo. E aí, tipo, ela deixa, né, ele ir lá com os humanos, né? O que foi meio bizarro aqui. Tsukuyomi ficou boladaço aqui, né? Mas, enfim. E aí ela acaba banindo ele do céu, né? Ok. E aí, o que acontece? Quando ela bane ele, né, ela condena, que ela fala, né, condena ele ao exílio eterno, né? Só que esse exílio dela aqui tem uma pegadinha, porque, tipo assim, ele não pode voltar para o que seria o céu, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha pretensão de ficar. Então, tipo, ela só tá afirmando, ela só tá carimbando o que ele queria. Você entende? Ela só tá fazendo isso, ela só tá homologando a parada, tá ligado? Porque já tava indo pra esse caminho a conversa, né? Só que ela faz de um jeito como se ela estivesse por cima e tal. Mas é tudo uma farsa, porque na verdade ela quer que ele vá mesmo. É muito interessante, cara. Essas nuances aqui da Amaterasu foi bem legal. Quem diria que a Amaterasu seria gente boa, né? E uma outra parada também, né? É que ela deu aqui uma instrução, no caso, né? De que o Susanoo, ele pode aprender com os humanos, mas ele não deve interagir diretamente com os humanos. Por que isso aqui? Porque senão pode acontecer alguns problemas, como por exemplo nós vimos aí na outra luta que rolou com o Piton, né? Lembra lá que o Piton, ele interagiu com os humanos, né? Tava causando lá uma certa confusão em um dado momento, e chamaram Apolo pra lidar com ele, né, cara? Então assim, poderia rolar alguma coisa aqui também com o Susanoo, né? Vai saber que de repente aí, se não rola alguma coisa, um outro panteão fica bolado aí com um deus ali que tá andando com os humanos, e aí decide mandar alguém lá, desce alguém lá pra tentar peitar lá o Susanoo, né? Podia dar uma merda. Então ela pede ali, não, você pode aprender com os humanos, mas de uma distância segura, tá? De uma distância segura.
Interessante. Então ela meio que salva a rabeta dele aqui, impede que algum outro deus apareça ali e de alguma forma acaba atacando ele ou coisa assim, né? Acaba arranjando problemas ali. Bem legal, bem legal. E ao mesmo tempo, né, de certa forma ele continua fazendo o que ele faz, porque ele não deixou em nenhum momento de estar lá na Terra, né? Que era pra onde ele tinha sido mandado pelo tal do Izanagi, que não aparece mais, dicas de passagem, né? Enfim, mas a gente vê aqui então que, tipo, ela fez um planinho muito redondinho, saca? Muito elaboradinho, assim, pra ajudar ele a ficar ali, no caso, observando os humanos, cara. Funcionou, que é uma beleza. Bem interessante. Um lance que eu achei curioso é que ele deixou a coroa dele pra trás e desceu à terra, né? Mas em nenhum momento ele perde a sua divindade, né? Pois é. Curioso isso. Ele não perde nada, né? Quando ele vai ficar lá com os mortais, né? Na verdade, ele demonstra até ter mais habilidades, né? No caso aqui, ele vira um animal. Ele vira um outro bicho aqui, né? Mó bizarrão aqui. Essa forma de pássaro aí, no caso, né? Ela tem uma parada interessante aí que ele vira no Japão, no caso, né? Chamado de Yatagaraço, acho que é assim que chama. Que é um corvo de 3 pernas, né? Que inclusive remete a Materaço, né? Se remete ao sol, no caso, né? Mas aqui, no caso, é o Susanoo disfarçado, basicamente, aqui, né? E também é conhecido em outras regiões, né? Aquele tipo de mitologia que se espalhou pela Ásia como um todo, que nem a raposa de 9 caudas, por exemplo, né? Na China é chamado de alguma coisa como Yangu, acho que é assim que chama. E tem também na Coreia, que é o Sanshoko, acho que é assim que chama. Não sei se é exatamente assim a pronúncia, mas é meio esquisito. Enfim, mas é um corvo de 3 pernas bastante conhecido, né? Lá na Ásia como um todo, né? Mostrando aí que ele é uma viajada, basicamente, aqui, né? E não só isso, cara. A gente tem algumas referências aqui que eu não vou saber todas, infelizmente, tá? Mas, basicamente, a gente vê aqui o Susanoo falando sobre... mostrando, caso visualmente, né? O narrador aqui falando, e a gente vê visualmente aqui algumas cenas, né? Que o Susanoo passou aqui e foi vendo, né? E enquanto ele estava viajando como corvo, ele viu, por exemplo, a luta do Sasaki, né, com o Musashi lá, né? Ele viu a luta. Um outro aqui, eu não sei se ele já apareceu aqui, mas tem esse velho aqui que parece ter uma panela na cabeça. Eu acho que é um cara que acho que é o Sasaki, o Kojiro, né? Ele já lutou contra esse carinha aí, se eu não me engano, acho que é da época do Kojiro também. Aqui tem um cara numa ponte, né, com várias armas nas costas e tal, né? E tem meio que um espadachim ali tentando ir pra cima dele, né, numa ponte. Eu dei uma pesquisada e eu achei aqui, sem querer, num site de One Piece aqui, cara, na fandom de One Piece, né, que tem um personagem lá, né, que é a Onimaru, né, que é uma raposinha. Ela se transforma em uma espécie de bandido lá que fica roubando a arma dos outros numa ponte, tá ligado? E aí, essa história da raposinha lá de One Piece é baseado em um cara que existiu, em um cara que era monge, né? Um monge guerreiro, que era um cara que ficou conhecido como Benkei, né? Que basicamente ele era um cara que... Ele era um monge muito alto, muito bolado, ele carregava uma lança, né? Uma naginata lá, né? E ele tem um certo momento da história dele, né? De vida dele, que ele desafiava samurais pra lutar. E quando os caras perdiam, ele pegava a arma dos caras, porque ele achava que os caras eles eram muito arrogantes pra serem samurais, né? Que é um status muito nobre, né? No caso lá, militarmente falando. E aí os caras eram muito arrogantes, ele meio que ele julgava, né? Que os caras eram muito arrogantes, aí pegava a arma dos caras como uma espécie de punição, vai. Bem interessante aí. Caraca. Bolado demais. Tem 2 malucos aqui em cima que eu não sei quem é. Tem um cara aqui que tá meditando aqui. Eu não sei quem é essa pessoa, mas pode ser uma referência talvez a Samurai X, talvez, não sei, porque ele parece um pouco Shishio, né? Mas enfim, só comentando aqui. Tem alguém ali que referencia o Taishi Chuan, né? Não sei se é um personagem específico aqui, mas parece que é alguém ali referenciando especificamente a arte chinesa, né? O cara que tá meditando não sei se é especificamente japonês. Tem aqui os guerreiros, né, no caso aqui, né, os guerreiros europeus clássicos, né, o guerreirão. E nós temos também aqui os mosqueteiros, né, no caso aqui os duelistas, né, de rapieira e tal, né. Mostrando aí que ele viajou o mundo inteiro aí como corvo, né, e foi aprendendo todo tipo de loucura aí, né. Pois é. E aí nós vemos aqui então, né, que no final ele vai parar numa caverna. Eu acho que eu não tinha reparado essa parte aqui, né, acho que eu não cheguei a reparar no visual dessa cena. Que ele tava olhando, né, vendo o Okita lutar,
mas ele tava dentro de uma caverna, meio bizarrão, né? Ele tava todo suado, sei lá, parecia que ele tava numa região meio litorânea, sei lá, mas é suor esse negócio, caraca. E o cara tá todo mendigão aqui, né? Mendigo maromba aqui, mas tá, né? Bizarro pra caramba, imitando aqui o Okita. E da onde que ele tirou esse espelho, né? O cara não pode interagir com os humanos e não pode ir pro céu. Da onde que ele tirou esse espelho aí? Pois é. Comentem aí, né? Da onde que ele tirou esse negócio. Enfim, presente, de repente, aí da Amaterasu, pode ser, né? Enfim. E aí, então, a gente vê aqui que, voltando, né, pra história aqui do presente, né, de Shumatsu no Valkyrie, nós vemos aqui ele elogiando o Okita, né? Elogiando aqui sobre esse negócio da arte da espada ali e tal, né? Ficando maravilhado aí que os humanos aprimoraram tanto a técnica dele, né? Que uma técnica que teoricamente ele teria inventado, né? Ou se basearam nele, mas na verdade ele não fazia exatamente desse jeito, né? Mó bizarro. E aí a gente vê aqui um negócio interessante, que ele se posiciona aqui pra encarar o Okita, né? De um jeito diferente. E aí parece que ele emana aqui, parece que ele emana um tipo de aura, né? Tipo Thor e tal, né? Até o próprio Okita faz. Só que no caso dele parece que é uma aura de calor. E aí aquela parada que ele tinha falado antes, né? Que ele tava fervendo e tal, parece fazer sentido, né? Eu acho que ele de alguma forma esquenta a lâmina dele ou se esquenta como um todo, saca? É tipo o Mjolnir do Thor, só que não é a arma. Seria ele como um todo, tá ligado? Tipo, é a arma e ele. Seria um negócio muito louco. Achei interessante, inclusive, que ele dá uma agachadinha aqui, né? Porque ele tá se levantando depois de ter sofrido aquele cortadão, né? E pode ser que ele esteja fazendo algo parecido com o Okita, né? Porque o Okita, ele... quando ele ativa aquele negócio dele de acelerar os batimentos cardíacos dele e tal, né? Melhorar a circulação sanguínea dele, ele também esquenta o corpo dele. Porque acelerar a circulação sanguínea faz isso. Pode ser que ele esteja fazendo isso numa escala muito mais roubada que o Okita. Imagina, cara, ele aprendeu a passiva do Okita. Ou ele sempre soube, talvez, né? Da passiva do Okita, só que ele não usa. Aí seria um bagulho bizarro, porque ele seria talvez tão rápido quanto o Okita, só que muito mais forte. Muito mais. Caraca, com uma espada extremamente roubada do lado dele ainda, né? Que pode talvez aí esquentar, talvez, também, que nem ele. Rapaz, eu tô querendo saber qual que é essa surpresa aqui, hein? É bem bizarrão. E bom, pra também comentar aqui, né, um pouquinho sobre o 89.5, né? O outro capítulo bônus aqui, que é sobre o Piton e o Apollo, né? Achei bem interessante aqui. Queria apontar algumas coisinhas, né? Primeiro que Piton foi pro céu, né? Pois é, apesar daquela treta toda que rolou ano passado e tal, Piton está no céu. Subiu lá pelo menos pra ver o Apollo, né? Só que tá com vergonha. Não sei como é que foi a passagem aí, como é que o Piton fez pra chegar aí, né? Mas tá com uma vergonha desgraçada ali de cara pra parede. Como é que esse bicho chegou aí, cara? Não sei como é que esse cara chegou aí não, irmão. Enfim, só sei que ele tá ali, né? Morrendo de vergonha. E aí o Apollo todo detonado, né? Depois de ter sido amassado lá pelo Leônidas, né? Ele acaba aqui perguntando se Piton viu aí a luta, né? E o Piton comenta basicamente que não, eu já sabia que você ia ganhar, então acabei nem vendo, né? Assim, tentou elogiar, né, o Apollo, mas não foi exatamente um elogio, né? Seria muito legal se o Piton tivesse falado que tivesse visto a luta, tá ligado? Porque realmente ele não viu. Mas seria interessante falar que viu, porque, pô, é interessante ali, né? O Apollo queria realmente que o Piton visse quem era o Leônidas, né? Parece mais ou menos isso, né? Só que, infelizmente, parece que Piton não viu o cenário, né? E aí depois o Apollo acaba apagando, o Piton pega ele ali pra levar pra enfermaria, né? E o Apollo acaba então explicando quem foi o Leônidas, né? Explica aí quem foi. Eu achei muito bizarro quando eu li essa parte aqui, né? Porque, pô, sacanagem. O Apollo fala, primeiro que ele só fala do Leônidas, não fala nem da Geirabor que tava com ele ali, né? Mas interessante que ele fala aqui que o Leônidas é o melhor dos homens, né? Ah, cara, na moral, com a cara de maníaco dele aqui. A Geirabor também tá com a cara de louca aqui, né? Mas, pô, fala sério, você elogiar falando que ele é o melhor dos homens. Olha a cara do melhor dos homens. Esse aí é o melhor que nós temos? Porra. Caraca, né? Quero minha divindade de volta. Quero voltar para o paraíso. Que porra é essa, né? Caraca, que loucura é essa? Tá bom, mó bizarrão. Enfim. E aí a gente vê aqui então que ele continuava aqui rasgando elogios, né? Pro Leônidas e tal, né? E o Piton gosta bastante aí dessa persona do Apollo, né? Esse que é legal aí nele e tal. É interessante, vamos ver aí se Piton vai continuar por aí nos bastidores e tal, né? Assim, é um personagem que não vai voltar, né? Teoricamente nos capítulos normais, né? Mas talvez volte aí em outros capítulos bônus, né? Interessante essa
essa interação deles é uma interação bastante legal aí também de se comentar, né? Poderia aparecer de novo aí também. Inclusive, dos capítulos bônus, o que a gente mais teve aqui? Eu acho que o que a gente mais teve aqui, acho que foi o Adamaz, né? Ou no caso, o Adamantino na época, né? Eu acho que foi mais... A gente teve muita história sobre o Adamantino aqui nos capítulos bônus. Me corrija se eu estiver errado aí. Mas tem bastante coisa dele, né? Ele interagindo com o Beelzebub, interagindo com o Hades. Caraca, ele tem um monte de coisa aqui, né? Interessante. Mas seria interessante eles jogarem aí, explorarem também outros personagens, como é o caso aqui do Piton também, né? Aliás, como é que vai fazer pra chegar na enfermaria, né? Morrendo de vergonha? Não sei. Acho que com o Apollo nas costas o Piton tem mais coragem, né? Pra poder pedir ajuda, sei lá. Enfim, né? Tem que colocar o cara na maca, sei lá, tem que cuidar dele de alguma forma, né? Enfim. Mas gostei bastante dessa interação, achei bem maneira. Mas é isso, né? Esses foram os detalhes aí então, né? Do capítulo 89 e os capítulos bônus, né? No caso aqui, o 88.5 e o 89.5, né? Comentem aí quais são suas expectativas para o 90, né? Porque é agora, né? Vai ter aí esse mês aí agora o capítulo 90. O que vocês estão esperando aí, né? O que vocês acham que é aquela aura que tá emanando ali do Susanoo e tal? Você acha que vai vir alguma surpresa aí? Alguma coisa inédita? Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!